Olá, tudo bem? Tudo bom? Mais uma vez aqui para conversar um pouquinho, falar algumas coisas aqui para vocês. E hoje eu vou falar de uma coisa que é bem bacana para alguns. Embora muitos especialistas digam que não se deva fazer isso, nós tomamos essa decisão em 2010 e com certeza nós estamos muito felizes com ela. É o que? A gente tem a nossa casa própria. Muitos falam que na verdade isso é uma grande roubada, mas vamos falar a verdade? Cara, a maioria dos brasileiros, infelizmente, muitas vezes não tem um acesso a uma boa remuneração. Por isso que é importante saber quais os reais investimentos e aquilo que realmente você precisa. No caso, a casa é uma coisa delas. Diferente do que dizem, tem muito a questão da cultura, não é mesmo? Eu me lembro que sempre minha mãe, meu pai falavam. Olha, você tem que ter a sua casa. A sua casa você tem que ter. Então, na verdade, a maioria de nós cresce com este conceito da importância de ter uma casa. Tudo bem que de repente para alguns é melhor mesmo você pagar aluguel, você tem mais flexibilidade. No entanto, a cultura é uma coisa muito difícil de ser mudada, de ser alterada. E muitas vezes a questão da casa própria vale sim a pena você fazer um financiamento. Depende da questão do seu planejamento. E eu vou dizer por quê. Em 2010, eu e a Nathalie estávamos já nos planejando para casar, então fomos procurar a nossa casa. E sim, achamos a nossa casa. A gente fechou, na verdade, o contrato em 2010, mas o financiamento com a Caixa só foi sair mesmo em 2011. Ah, e aqui tem uma observação. Dava um pouquinho de medo. Por quê? Porque a gente fechou o contrato em 2010, certo? Só que para ser finalizado mesmo com a Caixa, tinha que ter a tal da vistoria. Essa vistoria só aconteceu, na verdade, em 2011. E esse que era o perigo que aconteceu com algumas pessoas, porque na hora da vistoria, a Caixa parece que não aprovava alguns imóveis. Então, sim, a gente contou talvez meio com a sorte. Mas sim, o nosso imóvel foi aprovado e a gente conseguiu financiar. Bom, agora falando da questão de valores. Aquela questão, paga aluguel, financia a casa. Bom, quando a gente foi financiar a nossa casa, olha, foi um remeleixo. Porque você tinha que ter grana, certo? Então, na verdade, o que a gente fez? A gente vendeu o carro, tá certo, era um carrinho humilde, mas era o nosso carro. A gente pediu empréstimo. Olha, acho que foi empréstimo com banco, foi empréstimo com familiar, tudo para poder dar a primeira entrada. Quando saiu o financiamento mesmo, em 2011, olha, foi financiado mais ou menos, acho que uns 90 mil. O total do imóvel, para resumir, foi o seguinte. O imóvel, ele era 136 mil. 136 mil. E daí tem uma coisa que também vou colocar aqui. Eu me lembro que na época que nós estávamos procurando o tal do imóvel, uma amiga minha falou, fala com o meu irmão, porque o meu irmão, ele é construtor e ele pode talvez te ajudar. Eu conversei com o irmão dela e o irmão dela, na verdade, fazia sobrados na casa de 200, 250 mil. Bom, eu não tinha essa grana, mas ele falou uma coisa para mim e que realmente valeu muito, muito a pena. Olha, Marcelo, se vocês acharam esse imóvel aí, nessa casa dos 130, 140 mil, e é um imóvel que dá para vocês investirem, que dá para vocês comprarem, façam. Façam. Por quê? Porque vocês já estão garantindo um. Lá na frente, quando vocês tiverem melhorado a situação de vocês, talvez vocês queiram investir em um outro imóvel, daí vocês façam isso. Mas não percam essa oportunidade. Então foi a melhor coisa que a gente fez. Por quê? Porque daquela época para cá, hoje, 2021, os imóveis só aumentaram. Talvez até tenha tido aí uma baixa aí um pouquinho nos últimos 2, 3 anos. Mas de 2010 para cá, cara, só aumentou. Só aumentou. O imóvel era 136 mil. Isso em São Paulo, na Zona Leste. O que acontece? Fazendo as contas hoje, eu vejo que de 136 mil, nós pagamos no total 149 mil. Sim, pagamos mais? Pagamos mais.
E por que nós pagamos 149 mil? Porque nós levamos 8 anos para quitar o tal do financiamento. E olha, na verdade, a gente nem foi tão inteligente assim. Por quê? Por ignorância. Quando a gente falava, na verdade, de dar um dinheiro a mais, de fazer uma amortização, muitas pessoas falavam, olha, mas vocês vão perder o subsídio. E daí tem um detalhe, no nosso financiamento, a gente conseguiu um subsídio de 9 mil reais. Então, alguns diziam, vocês vão perder o subsídio, aqueles 9 mil que vocês vão ganhar, a Caixa vai cobrar de vocês com juros, e não sei o quê, e não sei o quê. Então, a gente acabou não fazendo isso no dinheiro. Cara, foi uma burrada que a gente fez. Foi uma burrada. Ah, e também, perguntando lá na agência, ah, não, vai pagando. Foi uma burrada. A gente foi ignorante. Por outro lado, a gente foi pagando tranquilo e sim, a gente aproveitou um pouco sim a vida. A gente aproveitou para viajar, viajamos aqui mesmo, aqui no Brasil, fomos para fora. A gente foi vivendo a vida, não ficou uma coisa muito louca. Bom, tirando os primeiros 2 anos, né? Os primeiros 2 anos foi bem louco. Então, na verdade, a gente pagou em 8 anos só usando o FGTS. Sim, só usando o FGTS. E conseguimos pagar em 8 anos. O FGTS nosso que a gente aplicou foi 67 mil reais. Claro, ó, alguns vão falar, mas Marcelo, quem é que vai ter 67 mil de FGTS? Olha, isso foi no decorrer de 8 anos. Primeira coisa, tá? No decorrer de 8 anos. Outro detalhe importante. Hoje dá para ser mais inteligente, mais esperto. Eu só fui descobrir que podia fazer uma amortização mesmo, direto ali, quando saiu o tal do app da Caixa. Não façam como eu, né? Sejam mais inteligentes, já façam essa amortização sim. Ah, agora a questão. Ah, mas você financiou, você está com imóvel, você está preso no imóvel. Ah, eu alugo a casa, eu posso morar aonde eu quiser. Olha, é o seguinte, as nossas prestações começaram lá em torno de 670 e acabaram em torno de 605. Porque, como eu disse, a gente usou o dinheiro para amortização encurtando o prazo. Encurtando o prazo, porque senão a gente ia baixar aí a parcela para R$ 300 e ainda assim a gente ia ficar com 30 anos. Isso é bobagem. Só façam isso se estiver muito apertado. E eu tive a certeza que nós fizemos a coisa certa por volta de uns 3, 4 anos depois, quando uma colega minha estava procurando um lugar para alugar. Até fiz uma pesquisa aqui no meu condomínio. Sabe quanto estavam cobrando o aluguel? 1.100, R$ 1.100. Tinha até aluguel de 1.200. E eu pagava 600 e pouco numa parcela. Uma parcela que a tendência era só diminuir. E diferente do que falava, Não, porque a parcela vai aumentar e não sei o quê. cara, a parcela nunca aumentou. A correção que tinha lá na TR nunca foi superior a aumentar a parcela. Então, aí de 300 meses, de 25 anos, a gente acabou pagando em 8 anos, só com o FGTS. Então, imagina agora que você pode, na verdade, amortizar. Tem um monte de vídeo aí mostrando o quanto que você coloca aí numa parcela para amortizar o pagamento da casa, o quanto que você vai ganhar de tempo. Então, assim, pesquisa, faça o seu orçamento, não vá pela cabeça dos outros. Tem um monte de gente que só fala merda, a verdade é essa. Vá pesquisar e busque a melhor solução para você. Se para você o melhor é pagar aluguel, ok, vai lá, seja feliz e pague aluguel. Se o melhor para você, você analisando, vendo aí, é entrar na questão do financiamento com cautela, sempre analisando, ok, vá também. Hoje aqui na região, os imóveis não são vendidos a menos de 230, 240 mil. Quer dizer que eu vou vender o meu imóvel e vou ganhar essa grana? Olha, não sei, é improvável, mas veja bem, eu paguei 149 mil no total. Se eu vender a 210, se eu vender a 200, já é um lucro, certo? Então é isso, essa é a história da nossa casa, da aquisição da nossa casa. Espero que vocês tenham curtido. E aí, dá aquele like, já se inscreve aí que tem mais coisas bacanas chegando aí para compartilhar com vocês, certo? É isso aí, até mais. Eu nem falei do Gustavo Cerbasi, quando eu fui ler o livro que Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, quando chegou a parte de alugar casa, nossa, eu nem consegui mais ler o livro. Eu nem consegui mais ler o livro.